O sol ainda nem tinha subido completamente quando o céu do Paraná começou a mudar de cor. O vento, antes leve, passou a soprar com força. Em Rio Bonito do Iguaçu, moradores olharam para o horizonte e viram algo que parecia impossível. Um funil negro descendo das nuvens. O ar ficou pesado e o som, grave e contínuo, lembrava o de um trem se aproximando em alta velocidade. Era o prenúncio do desastre. Rapaz, que coisa feia! Nossa Senhora! O tornado atingiu a cidade sem aviso. Em poucos segundos, o chão tremeu, casas foram arrancadas inteiras do alicerce e o ginásio de esportes que servia de abrigo desabou parcialmente. As pessoas gritavam por socorro. Árvores centenárias se partiram ao meio. A sensação era de que a cidade inteira estava sendo engolida pela força do vento. Essa aqui era a casa do meu pai. Não tem mais telhado, não tem mais janela. A sala comercial não tem mais porta. O fenômeno durou menos de 10 minutos, mas foi o suficiente para destruir 90% de Rio Bonito do Iguaçu. Quando o vento cessou, o que restou foi silêncio. Um silêncio quebrado apenas pelos gritos de quem ainda procurava familiares entre os escombros. O chão estava coberto de destroços, fios caídos e pedaços de telhas. Entre as histórias mais dolorosas estava a de Júlia, uma jovem de 19 anos. Ela voltava da escola quando o tornado se formou. Tentou se abrigar em um pequeno comércio, mas foi arrastada pelos ventos a mais de 100 metros de distância. Teve 2 paradas cardíacas, ela perdeu muito sangue, ela está muito machucada. A Júlia é uma menina meiga, doce, carinhosa, muito alegre. O nome dela se tornou símbolo de uma tragédia que o Paraná jamais esqueceria. Equipes da Defesa Civil chegaram com dificuldade. As estradas estavam bloqueadas por árvores e a comunicação tinha caído. O rádio amador foi a única forma de contato. Ambulâncias de cidades vizinhas chegaram horas depois. O ginásio local virou hospital improvisado. Avanço de ventos fortes e que pode acabar acarretando em uma destruição como essa. Já existia o alerta para a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, assim como para a região do Paraná. Ali, entre feridos e voluntários, nascia a primeira linha de resistência. Quando a noite caiu, 75% da cidade ainda estava sem energia. Moradores acenderam velas, outros usaram faróis de carro para iluminar o que restava. Chovia forte e o medo aumentava com os rumores de saques em casas abandonadas. Muitos preferiram dormir ao lado dos escombros de suas próprias residências. O resultado é esse: casas completamente destruídas, escolas, supermercados, enfim, inclusive. Ó o mercado folhando, só gente ensanguentada, gente, vai. Capô, trancou tudo. Ninguém mais anda. Vai. A Igreja Católica, uma das poucas estruturas de pé, virou abrigo para mais de 50 pessoas. Colchões foram doados, panelas comunitárias começaram a funcionar. Crianças dormiam no chão, cobertas com mantas improvisadas. O padre local descreveu a cena como um campo de guerra sem soldados. A equipe do governo federal esteve em Rio Bonito na tarde de hoje para acompanhar a situação e já disse que vai oferecer ajuda humanitária e também apoio às ações de reconstrução das cidades atingidas. O governo do Paraná também esteve em Rio Bonito e decretou o estado de calamidade pública, o que permite o acesso mais rápido a recursos emergenciais. Entre os destroços surgiram relatos impressionantes. Um homem sobreviveu após ser arremessado por 50 metros e cair em um açude. Uma mãe protegeu o filho se cobrindo com uma porta de madeira. O vento passou e eles saíram ilesos. Histórias como essas reacenderam a esperança em meio à tragédia. As autoridades confirmaram 6 mortos, mais de 700 feridos, 1.000 pessoas desalojadas e 28 completamente desabrigadas. Um supermercado aqui na região central da cidade que ficou completamente destruído durante a passagem do temporal. O Centro de Medicamentos do Paraná trabalha para enviar insumos e medicamentos para a região. E alojamentos provisórios vão atender as famílias que não têm para onde ir. Mas mais do que números, havia nomes, histórias e perdas. Cada casa destruída representava uma vida recomeçando do zero. No dia seguinte, equipes do governo estadual e federal desembarcaram na cidade.
O governador decretou estado de calamidade pública. O Exército montou tendas de apoio e começou a distribuir água potável e alimentos. Hoje eu vou decretar calamidade pública, porque isso nos ajuda a ter mais velocidade, inclusive na reconstrução das cidades, né, com equipes de maquinários, óleo diesel para abastecer os maquinários das prefeituras da região e até mesmo para a reconstrução das casas. Caminhões chegaram com lonas e telhas, mas a população, ainda traumatizada, dizia o mesmo: a ajuda demorou demais. Tenham visto que aqui no Paraná aconteceu uma tragédia, um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade próxima a minha relativamente, deixou 5 mortos, 430 feridos. Ó, isso aqui é tudo casa. E muita gente desabrigada, muita gente precisando de um apoio nesse momento. O tornado foi classificado como de nível 3, com ventos que ultrapassaram os 250 km por hora. Um fenômeno raro no Brasil, mas não impossível. Especialistas alertaram que o aquecimento global e o avanço de frentes frias vindas da Argentina podem intensificar esse tipo de evento. Mas o que provocou tamanho desastre? O cruzamento entre uma massa de ar quente e úmido e uma frente fria vinda do sul criou o ambiente perfeito para a formação do tornado. O ponto de encontro dessas correntes aconteceu justamente sobre o centro do Paraná. Uma combinação explosiva que pegou meteorologistas de surpresa. Imagens de satélite mostram o rastro da destruição. A cidade, antes colorida, aparece agora como uma mancha cinza. Ruas inteiras desapareceram. Empresas locais fecharam as portas. A economia de Rio Bonito do Iguaçu, baseada em pequenas fábricas e agricultura, ficou paralisada. Dona Lourdes, 67 anos, perdeu tudo. Disse que ainda sente o som do vento nos ouvidos. Era como se o céu tivesse aberto, contou, segurando uma foto antiga da família. Ela vive agora na casa de uma vizinha e não sabe quando vai voltar para o terreno que o tornado varreu. Voluntários de todo o estado começaram a chegar. Caminhões de alimentos, roupas e materiais de construção formaram uma corrente de solidariedade. Escolas e igrejas doaram o que podiam. A tragédia uniu o Paraná de uma forma que há muito tempo não se via. Enquanto a reconstrução começava, meteorologistas alertavam: outro sistema estava se formando. Um ciclone extratropical avançava da Argentina rumo ao sul do Brasil. A notícia acendeu o alerta máximo em cidades como Cascavel e Pato Branco. A população, ainda em choque, mal conseguia acreditar que outro fenômeno poderia chegar. Horas depois, a Defesa Civil de São Paulo emitiu aviso para temporais, granizo e ventos de até 115 km por hora. O fenômeno seguia sua trajetória em direção ao sudeste. O céu escureceu na capital paulista e moradores relataram ventania forte no Vale do Paraíba. O país inteiro começou a acompanhar o avanço do ciclone. Meteorologistas dizem que o país vive um novo ciclo de extremos climáticos, calor recorde, seca, enchentes e agora tornados. O que antes era raro tornou-se realidade. E a pergunta que se impõe é inevitável: estamos preparados para o que vem pela frente? Pesquisadores da USP e do INMET reforçam que o fenômeno está ligado à intensificação de sistemas atmosféricos impulsionados pelo aquecimento global. Cada grau a mais na temperatura dos oceanos aumenta a força desses ventos. A ciência tenta explicar. A natureza apenas reage. Sem luz, sem água, sem casa. Mesmo assim, moradores começaram a reconstruir com as próprias mãos. Tijolo por tijolo, madeira por madeira. Crianças voltaram a brincar entre os escombros. A vida, de algum modo, insiste em continuar, mas a reconstrução esbarra na burocracia. Documentos, vistorias, relatórios. Enquanto papéis circulam, famílias seguem dormindo em colchonetes. O governo promete agilidade, mas nas ruas o sentimento é outro: descrença. Velórios coletivos foram realizados no ginásio destruído. Entre flores e silêncio, famílias se despediram de quem não resistiu. Cada caixão trazia uma história interrompida. Júlia, os idosos do bairro Central, o casal que tentou se salvar no carro. A cidade parou para chorar. Mesmo em meio ao caos, havia força. Jovens ajudavam idosos, comerciantes doavam o que restou. Em um cartaz improvisado na praça principal, lia-se: Rio Bonito vai renascer. Era mais do que um lema.
Era um pacto coletivo. O Paraná aprendeu da forma mais dolorosa que o clima pode ser implacável. Sistemas de alerta precisam ser modernizados. Abrigos precisam existir antes da catástrofe, não depois. A tragédia revelou falhas, mas também coragem, né? Enquanto São Paulo se prepara para enfrentar o ciclone, o Brasil inteiro observa. O país tropical está diante de uma nova era de extremos. A pergunta final é inevitável. Será que ainda há tempo de se adaptar? Ou já estamos vivendo o início de uma mudança sem volta?